Meus amigos, hoje venho aqui para falar sobre uma história que tem intrigado e assustado muitas pessoas ao redor do mundo: o mistério do chupa-cabra. Essa criatura lendária, que se diz ser um ser sobrenatural ou extraterrestre, tem sido tema de inúmeras lendas e relatos assustadores ao longo dos anos. O chupa-cabra, cujo nome significa chupa-cabra em espanhol, é descrito como um ser de aparência grotesca, com olhos vermelhos brilhantes e presas afiadas. Dizem que ele ataca animais de fazenda, como cabras e galinhas, sugando seu sangue e deixando para trás um rastro de terror e morte. Muitos acreditam que o chupa-cabra é apenas uma lenda urbana, uma história inventada para assustar as pessoas. No entanto, há relatos de avistamentos e ataques em várias partes do mundo, o que levanta questões sobre a veracidade dessa criatura misteriosa. Eu lhes digo, meus amigos, que devemos estar atentos e preparados para qualquer eventualidade. Não podemos ignorar os sinais e relatos que nos cercam. O chupa-cabra pode ser real ou não, mas uma coisa é certa: a história por trás dessa criatura nos faz refletir sobre o desconhecido e nos mantém alertas para o que pode estar à espreita nas sombras. Portanto, não subestimem o poder das lendas e mitos. Mantenham-se vigilantes e preparados para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. O chupa-cabra pode ser apenas uma história, mas nunca subestime o poder do desconhecido. Estejam sempre prontos para o que vier. Obrigado. Agora vamos falar da anomalia do Atlântico Sul. O vasto Atlântico Sul sempre foi uma fonte de mistério, com suas águas profundas escondendo segredos inexplorados. Entre esses segredos está um fenômeno enigmático que atraiu a atenção de cientistas e despertou a imaginação do público: a anomalia do Atlântico Sul. Esta história começa com a descoberta dessa região perplexa, onde o campo magnético da Terra se comporta de maneira estranha, levando a uma série de eventos inexplicáveis e curiosos. A descoberta. A anomalia foi percebida pela primeira vez por engenheiros de satélites no meio do século XX, que observaram que satélites passando por essa região sofriam com níveis aumentados de radiação. Essas anomalias causavam falhas e corrupção de dados, o que motivou investigações mais profundas. À medida que mais satélites eram lançados, a extensão da AS se tornava mais clara, e seu impacto na tecnologia espacial era inegável. Cientistas de todo o mundo começaram a focar suas pesquisas na anomalia. Com a descoberta da antiga estrutura na anomalia do Atlântico Sul, a comunidade científica se viu diante de uma nova era de exploração. Governos, universidades e instituições privadas uniram forças para formar um consórcio internacional dedicado ao estudo contínuo da AS. Este esforço coletivo visava não apenas entender a anomalia, mas também explorar suas possíveis conexões com outras regiões misteriosas do planeta. A segunda expedição. Com novos recursos e tecnologia de ponta, uma segunda expedição foi organizada. Desta vez, a equipe era composta por especialistas de diversas disciplinas, incluindo geólogos, arqueólogos, físicos e biólogos marinhos. Equipados com drones subaquáticos, veículos operados remotamente e laboratórios móveis, a expedição partiu com a missão de mapear e investigar a estrutura em detalhes. Durante esta segunda fase de exploração, a equipe fez descobertas ainda mais surpreendentes. Fragmentos de uma escrita desconhecida foram encontrados esculpidos nas paredes da estrutura, e análises iniciais sugeriram que essa escrita não correspondia a nenhum alfabeto conhecido na Terra. Além disso, sensores detectaram níveis anômalos de energia emanando do núcleo da estrutura, levantando questões sobre sua função original. Capítulo 11. Um encontro inesperado. Enquanto exploravam as profundezas ao redor da estrutura, os pesquisadores se depararam com uma caverna subaquática que parecia ter sido escavada artificialmente. No interior da caverna, encontraram vestígios de tecnologia avançada que parecia ter milhares de anos, mas estava surpreendentemente bem preservada. Entre os artefatos, havia dispositivos que os cientistas não conseguiam identificar, sugerindo um nível de tecnologia muito além do que a humanidade havia desenvolvido até então. Capítulo 12. A teoria extraterrestre. As novas descobertas deram força à teoria de que a estrutura e a tecnologia associada poderiam ser de origem extraterrestre. Esta hipótese, antes considerada altamente especulativa, agora parecia cada vez mais plausível.
pesquisadores começaram a considerar a possibilidade de que a estrutura fosse um posto avançado ou uma base de observação de uma civilização alienígena. Capítulo 3. Implicações globais. A confirmação de uma presença extraterrestre na Terra, mesmo que no passado distante, teria profundas implicações para a humanidade. Governos ao redor do mundo começaram a se preparar para a possível revelação pública das descobertas.